Olá pessoal, Marcos Augusto por aqui de novo e hoje eu venho falar com vocês sobre discernimento. Em tempos em que a gente vê tantas polêmicas aí em algumas denominações de igreja, a gente teve algumas polêmicas nos Gideões missionários também, nessas semanas que se passaram, nesses dias que aconteceram os Gideões, em algumas pregações. Então, como a gente ter discernimento do que é correto, do que não é, dentro dessa vida cristã, a partir da palavra de Deus. Então, para ter discernimento disso, eu vou trazer aqui uma explicação rápida, mas que dá a entender como que a gente pode ter esse discernimento. A partir da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, a partir da unção que buscamos na presença do Senhor e da palavra do Senhor que nos ensina, e por várias passagens a palavra do Senhor fala sobre discernimento, sobre sabedoria, sobre entender aquilo que vemos, o que ouvimos, o que lemos, o que estamos estudando a partir da palavra. Então, em vários momentos, a Bíblia explica como termos mais sabedoria e discernimento para continuar nessa caminhada. Discernimento refere-se entre distinguir, diferenciar entre o certo, o errado, o verdadeiro, o falso, o bem e o mal. É uma habilidade espiritual que ajuda a tomar decisões sábias, nos livrarmos das armadilhas e compreender as verdades espirituais. O discernimento é um dom do Espírito Santo que é aprimorado a partir da nossa prática de fé, do estudo bíblico e também da oração. E mais do que saber da diferença do certo e do errado, é também a capacidade de compreender as motivações e consequências de diferentes escolhas. Discernir a vontade de Deus é entender os seus propósitos e como eles se manifestam nas nossas vidas. Não só saber o que é bom para nós, mas também o que é bom para o outro, evitando certas escolhas que possam nos causar danos ou fazer com que nós causamos danos aos outros. Então, o discernimento é uma parte muito importante dessa nossa vida cristã. Nós precisamos ter sabedoria, querer aprender mais sobre os fundamentos da nossa vida cristã. Não adianta nós irmos para a igreja e louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, estarmos sentados num banco, sermos membros de uma certa denominação, mas não temos discernimento e nem sabedoria para caminhar nessa vida. E além de ter discernimento sobre o caráter das pessoas no qual nós convivemos, no qual nós temos a comunhão, também nós podemos ter discernimento, e isso hoje em dia é muito importante, ter discernimento, compreender as manifestações espirituais. A gente vê crentes antigos, crentes que já têm anos de fé, caindo em exaltar, em virar fã de pregadores hereges, de palavras distorcidas. E o discernimento, a sabedoria da palavra de Deus, a sabedoria da comunhão, esse dom nos ajuda a entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. O que está sendo pregado do jeito correto, se aquilo mesmo, se aquele roda-roda, se aquele joga no chão, se aquilo é de Deus, se não é de Deus. Nós entendemos a partir desse discernimento o que é e o que não é da vontade de Deus. Com o tempo a gente começa a entender aquela pessoa que a gente chega perto e tem unção mesmo. A gente sente Deus ali na vida daquela pessoa. E quando a gente vê algo pela internet, quando a gente está com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, quando a gente tem um discernimento baseado, firme, forte, a gente consegue ver também atrás das telas quem tem e quem não tem a unção do Senhor em suas vidas. É por isso que a gente vê muito tica-taca e línguas estranhas de várias maneiras, e às vezes a gente olha aquilo e fica abismado pensando, cara, não pode, isso não pode ser do Senhor. Esse circo em cima do púlpito, o circo nos templos, uma palavra totalmente distorcida, um alimento totalmente degradante para a vida espiritual daqueles que estão ali. Então, quando a gente começa a perceber isso, é que a gente começa a entender. Na minha vida tem discernimento sobre aquilo que eu estou consumindo, sobre aquilo que eu estou vendo, sobre o que eu estou buscando, sobre aonde eu tenho a minha comunhão com os meus irmãos, eu tenho discernimento. Às vezes a gente não percebe, não tem essa percepção de maneira tão rápida, tão agradável, palpável. Mas com o tempo a gente começa
a mudar as nossas opiniões a partir desse discernimento. Então, o que eu posso deixar aqui para você é te dizer que tenha sim um estudo sobre isso. Entenda o que é a sabedoria nessa vida cristã. Entenda que ser crente é muito mais do que estar na comunhão com vários outros crentes. Dentro da igreja é fácil, mas ter discernimento para viver essa vida com pessoas que tenham unção, que tenham sabedoria, é muito importante para a gente continuar nessa caminhada sem cair, sem fraquejar ou sem distorcer o evangelho ou sem estar se alimentando de palha. Nós precisamos nos alimentar da palavra viva e real do Senhor. Salmo 119 diz assim: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A aplicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Em Provérbios 24:3 também fala assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Em Salmo 119:99 tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Então comece a meditar na palavra de Deus verdadeira, aí na sua igreja, comece a se aprofundar na palavra de Deus e pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo, para que você tenha mais discernimento, crie sabedoria sobre a vida que você está levando em Cristo. A busca, o tempo, a prática são muito importantes para que a gente crie esse discernimento e essa sabedoria. Eu te agradeço por ter ficado até aqui e curta, compartilhe, se inscreva aí no canal, que vai ser muito importante para a nossa sequência. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus esteja com todos.